Então vamos lá, pessoal. A partir de agora a gente está gravando, tá? Você já pode ir lá no chat da presente, ok? Antes da gente entrar, né, no estudo do nosso novo tópico, né, que é falar sobre a lei dos senos, né, faltou a correção de um exercício, né, se eu não me engano, da lista, que faltou exatamente o exercício 10. Né, se eu não me engano. Né, eu acho que foi o único que faltou aí da nossa correção, né, de ontem. Então, vou começar a aula, tá? Fazendo a correção desse exercício, ok? E, em seguida, a gente entra aí com o nosso novo tópico, tá? Na aula de hoje também, tá? Deixei uma lista, tá? De exercícios em PDF. Essa mesma lista está no CPB Prova. O link para essa lista no CPB Prova também está contido na aula de hoje, tá? Para que a gente pratique, né, sobre a lei dos senos, tá bom? Já está lá disponível para vocês. Então, vamos lá. A questão 10, tá? Vem falando o seguinte, né, da lista. Está falando da distância entre duas cidades aí, tá? No mapa, ok? Onde está sem escala, é medida real, tá? Ele fala que a distância da cidade A até a cidade B é de 60 quilômetros e da cidade A até a cidade C é de 110 quilômetros, ok? E esses lados aí, né, formam um ângulo de 60 graus, ok? E ele quer saber qual é a distância aproximada, tá, entre as cidades B e C, ok? Se você perceber, né, o lado do triângulo, né, onde eu quero saber a sua medida, é exatamente o lado que está oposto ao ângulo de 60 graus, né? Então, esse lado aqui, que eu chamei de x, ele vai ser o meu coeficiente A da lei dos cossenos, ok? E os 110, né, e os 60 vão ser exatamente o B e o C, né? E já que os 60 graus é o meu ângulo agudo, a lei dos cossenos será A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de A. Professor, boa tarde. A Boa Suzana. tarde. Eu não vou poder ligar a câmera porque eu não estou em casa, mas eu vou estar online. Tá bom. Então, aqui vai ficar x elevado ao quadrado, que vai ser igual a 60 ao quadrado, mais 110 ao quadrado, né? Menos 2 vezes 60 vezes 110, vezes o cosseno de 60 graus, né? X ao quadrado aqui vai dar 60 ao quadrado vai dar 3.600, né? 110 aí ao quadrado, né? Vai dar aí pra gente, deixa eu fazer aqui a conta, vai dar 12.100,
né? Menos 2 vezes 110 vezes 60, vai dar 6.600 vezes o cosseno de 60, que é meio, tá? X ao quadrado vai ser igual 3.600 mais 12.100, isso aqui vai me dar 15.700, ok? Simplifica esse 2 com esse, que vai ficar menos 6.600. X ao quadrado vai ser igual, né? Aqui vai dar 100, 15.000, aqui menos 6.000 vai dar 9.100, ok? Bonitinho, show de bola, tá ali. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada, né, de 9.100. E aí, já que ele falou que vou ter uma distância aproximada, né, porque realmente essa raiz aí não tem uma raiz quadrada exata, né? Então, aí a gente vai precisar achar sua raiz aproximada, ok? Então, ali 9.100, a raiz quadrada dela aproximada vai ser de 95,39 quilômetros, ok? Aí eu vou olhar lá na lista, ver qual é a opção mais próxima que eu tenho, né, dela aí, que vai ser a opção letra C, né, onde ele fala que é 95,40 quilômetros, né, que realmente é mais próximo, tá? Aí acabou a questão da lista. Deixar aí um tempinho para quem quiser tirar um print, ok?
Vamos lá. Seguinte, pessoal. A segunda parte que a gente vai estudar, né, sobre relações métricas num triângulo qualquer eu quero descobrir, né, um dos lados do meu triângulo, ok? Utilizando, né, do ângulo para descobri-lo, ok? Então, estou utilizando o ângulo de alguma forma para descobrir uma das medidas do lado de um triângulo qualquer, né? Uma delas vocês já estudaram e vimos aqui na correção, que é a utilização da lei dos cossenos, né? Na lei dos cossenos, ele sempre estava me dando, né, os lados adjacentes ao ângulo, né, nesse caso, ou seja, os lados que formam o meu ângulo, e está sempre querendo descobrir o lado oposto a ele, né? A ele que eu digo é o oposto ao ângulo, tá bom? E assim a gente conseguia aplicar sempre a lei dos cossenos, tá bom? A lei dos senos só tem uma diferença, tá? Da lei dos cossenos. Qual é essa diferença? Tá? É que agora você vai trabalhar com dois ângulos, ok? Onde, tá? Você sempre vai trabalhar com dois ângulos, ok? Sempre, tá? E ele vai te dar a medida de um lado que é oposto a um desses ângulos e vai pedir para que você descubra a medida do segundo lado que está oposto ao segundo ângulo que ele te deu na questão, ok? Isso daí é um jeito de você saber como aplicar a lei dos senos, ok? O segundo jeito é quando ele pede o raio, tá, da circunferência, tá, onde o triângulo se encontra circunscrito, ok? Quando ele falar que o triângulo ele está circunscrito, é porque esse triângulo ele vai estar dentro da circunferência, tá? É isso que significa, tá? Um triângulo circunscrito, ok? É um triângulo que vai estar lá dentro, bonitinho, ok? Tá bom? Então, isso daí é um modo de você utilizar as relações, né, da lei do seno de acordo com o que ele vai me pedir, tá? E quando ele pede para descobrir o raio, né, da circunferência circunscrita, né, é o seguinte, ok? Na realidade, ele sempre vai trabalhar, né, com a medida de um lado do triângulo e sempre vai te dar o valor do ângulo que vai estar oposto a esse lado, para que você consiga descobrir o raio. Tá? Eu vou fazer exemplos aqui com vocês, ok? E a lei dos senos nada mais é do que ela é baseada, né, na razão e a proporcionalidade que eu tenho dos lados desse triângulo com os seus respectivos senos, tá? Com seus respectivos ângulos, ok? E, chegando mais a fundo, né, é a proporcionalidade que eles vão ter com os valores dos senos dos ângulos, né, que estão opostos a cada um desses lados. Como, por exemplo, né, o lado aqui de tamanho azinho, ele é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele. Por isso que eu escrevi dessa forma. Igual, né, porque assim como, né, esse lado do triângulo, né, de tamanho Bzinho é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele, que é o seno de beta, né? Por isso que eu escrevi dessa forma. Que também botei igual, né? Porque eles todos são proporcionais entre si, ao terceiro lado do meu triângulo que mede Czinho, que vai ser proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele, né? Nesse caso aqui é o seno do ângulo tetra, ok? E dessa forma mantém-se a proporção, tá? E quando a gente fala nessa segunda situação, quando eu quero descobrir o raio da circunferência circunscrita, tá? É porque tem o seguinte, tá? Todos esses lados aqui, que são proporcionais ao seno dos ângulos que estão opostos a eles, no final de tudo,
também serão proporcionais ao meu diâmetro, que é 2 vezes o raio, ok? Então, há essa proporcionalidade aí. Mas, professor, olha só. Beleza, o senhor falou. E aí, como é que a gente vai aplicar isso daí na prática? Pô, bem simples, tá? Olha o exemplo 1 aqui que eu estou dando para vocês. Determine a medida do lado AC, ok? Do lado AC desse triângulo, tá? No triângulo abaixo, ok? Sabendo que a medida do lado AB mede 4 centímetros, ok? Ele me dá o ângulo de B e de C, que é, respectivamente, 60 graus e 45 graus, tá? E olha só como é engraçado, como você vai saber identificar logo de cara que vai aplicar a lei dos senos, né? Ele está te dando um ângulo de 45 e está te dando o lado oposto a ele. Ele está te dando um ângulo de 60 e quer descobrir o lado oposto a ele, ok? Tá? Então, toda vez que ele está te dando a medida de um lado e o ângulo oposto a ele, e quer descobrir um segundo lado, ok? A medida de um segundo lado, que tem, né, na qual ele é oposto a um segundo valor de ângulo que ele está te dando, você sempre vai conseguir, né, realizar e aplicar a lei dos senos. Como é que você vai aplicar aqui nesse caso? Bem simples, olha. X é proporcional ao seno de 60, assim como o 4 centímetros, que é o tamanho desse lado, é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele, que é o seno de 45. Ok? Cara, fez isso aqui, é só multiplicar cruzado. 4 vezes seno de 60 vai ser igual a x vezes o seno de 45. Só que o seno de 60, você sabe qual é o valor, porque 60 graus é um ângulo notável, né? E pela tabelinha que eu dei para vocês, quando nós estudamos trigonometria, né, num triângulo retângulo, eu te dei esse valor. O seno de 60 graus, pessoal, é a raiz de 3 sobre 2, ok? Que vai ser igual a x, né, vezes, ok? Seno de 45, né, você sabe que é a raiz de 2 sobre 2, tá? Sabendo disso, olha só, 4 vezes raiz de 3 sobre 2 vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2, e aqui vai ficar x raiz de 2 sobre 2, né? Mesmo denominador, 2 e 2, podemos simplificar, ok? Então, essa equação vai ficar assim, ó, 4 raiz de 3 igual a x raiz de 2, tá? Para descobrir quem é x, passo raiz de 2 para cá dividindo. Ok? E você lembra que, né, não pode ficar raiz no denominador. Então, vamos utilizar uma matéria lá do primeiro bimestre, lá do nosso primeiro TS do ano, né, que é a racionalização. Ok? O que é racionalizar? Tá? Para quem não lembra, ou para quem, né, deu uma esquecida aí, né? Seguinte, você vai pegar a raiz de baixo, que aparece, que é a raiz de 2, e vai multiplicar por ela mesma em cima e embaixo, para que você consiga eliminar a raiz aqui no denominador. 4 raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz 4 raiz de 3. 2 vezes 2 vai dar 4. Tá? Por quê? Quando aparece aqui raiz quadrada de 4, ele vai ter uma raiz exata, ok? Por isso que a gente sempre repete a raiz aqui, tá? Que é o meu fator racionalizante. X aqui vai ser igual 4 raiz de 6, raiz quadrada de 4 é 2. Posso dividir, 4 dividido para 2 vai dar 2 raiz de 6 centímetros, ok? Então, essa aqui é a medida do lado daquele triângulo lá, ok? Do segmento AC, tá? Pronto.
fez isso, acabou. Tá? Professor, precisa fazer mais alguma coisa? Não. Tá? Por enquanto é só isso mesmo. Vou deixar aí para quem quiser printar rapidinho, para eu botar o meu segundo exemplo. Vamos lá, né? No exemplo 2, ok? Ele pergunta assim para a gente.
calcule o raio da circunferência, ok, que está circunscrita ao triângulo abaixo. Como eu falei, quando ele fala que eu tenho um raio da circunferência que é circunscrita ao triângulo, porque eu vou ter um triângulo ali dentro da minha circunferência, tá? E nesse caso, ele quer descobrir o raio dessa circunferência onde o triângulo está contido, ok? E se você perceber agora, a diferença dessa situação para cá é que quando ele pede o raio da circunferência, ele sempre vai te dar a medida de um lado do triângulo e sempre vai te dar o ângulo que está oposto a ele, tá? Para que você descubra o raio, ok? Porque você só precisa montar uma razão, uma fração. Você só precisa montar uma proporção, ok? Ou, obviamente, dependendo do problema, ele poderia te dar já a medida do raio, ele iria te dar o valor do ângulo e poderia pedir a medida do lado que está oposto ao ângulo de 45 graus nesse triângulo, tá? É isso que pode acontecer, ok? E por que eu falo para você que só precisa de uma fração, ok? Para que a gente tenha proporção, Por quê? Você viu que, todas essas frações que nós construímos, todas essas razões, elas são proporcionais, Só que quando a gente lida com um triângulo dentro da circunferência, uma só já basta. Por quê? Porque eu sei que esse lado que mede 8 raiz de 2 é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele, ok? E eu sei que essa fração, ao final, ela tem que ser proporcional ao diâmetro, que é 2 vezes o raio. Tá? Então, por isso que nessa situação a gente só precisa construir uma fração, uma razão de proporção, ok? Só precisa de uma, mais nada, tá? Porque só com esses dois dados aqui a gente consegue resolver o problema. Como? Simples, tá? Denominador, quando não aparece, é 1, e a gente vai multiplicar cruzado. 2R vezes seno de 45 graus é igual a 8 raiz de 2, ok? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a 8 raiz de 2, ok? Se você quiser, obviamente, você já pode simplificar esse 2 com esse aqui, ok? Que aí a sua equação ali vai ficar dessa forma, tá? R raiz de 2 igual a 8 raiz de 2, ok? Você tem raiz de 2 de um lado e tem do outro. Você também consegue simplificar. No final de tudo, o R aqui vai ser igual a quanto? 8. Ok? Essa medida aí do raio da nossa circunferência circunscrita ao triângulo. Tá? Só fazer isso. Ok? Todo mundo entendeu, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguma observação? Não? Foi tranquilo? Eu acho que tá geral dormindo, isso assim. Foi tranquilo, pessoal? Ou não? Eu achei tranquilo. Tá bom. Deixa eu passar isso aqui para vocês, também, já que a gente está falando dessa parte aqui, de trigonometria, num triângulo qualquer, relações métricas, é importante que eu fale disso aqui antes da gente terminar
a nossa aula de hoje. Eduardo, Oi. a Suzana disse que tá saindo da sala, mas, tipo, ela tá na sala, mas ela tá literalmente aqui na sala, na minha sala, na cozinha. Mas, isso. Mas, então, ela tá assistindo aqui no meu celular junto comigo. Tá bom, não tem problema nenhum, não. Vamos lá. O que é importante agora, que vocês saibam, tá? É o seguinte. Quando a gente lida com áreas, ok? Principalmente de um triângulo, né? Vem logo aquela fórmula de a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? E a gente acaba se agarrando a essa fórmula porque parece que só tem esse único modo da gente calcular a área de um triângulo, né? Se que eu falo de um triângulo é de qualquer tipo de triângulo que apareça, pode ser retângulo, equilátero, isósceles, escaleno, né? Só que quando a gente estuda trigonometria, né, principalmente essa parte aqui de lei dos senos e lei dos cossenos, que é a parte de trigonometria aplicada num triângulo qualquer, né, a gente acaba, né, descobrindo que tem uma outra forma, ok? Tá? Existem outras fórmulas, mas existe uma forma, né, onde a gente pode utilizar a trigonometria para descobrir a área do meu triângulo, ok? E para isso é bem fácil. Basta eu ter um ângulo, ok? E o tamanho dos lados que formam esse ângulo, ok? Se eu tiver a medida desses lados e o ângulo que é formado entre eles, eu consigo descobrir a área desse triângulo, fazendo A vezes B, que é o produto do tamanho dos lados, vezes o seno do ângulo que ele me deu, dividido por 2. Ok? Tá? Só fazer isso. Como, por exemplo, aqui, tá? Eu botei só as medidas, mas eu quero saber a medida da área de um triângulo que tem como ângulo aqui 30 graus, o A vale 10 centímetros e o B vale 12 centímetros, ok? E aí, para você descobrir o tamanho, né, a medida da área desse triângulo que tem essas medidas, tá? A gente vai usar a seguinte fórmula, que é a seguinte: área é igual ao produto do tamanho dos lados que formam o ângulo que ele me deu, que é 10 vezes 12, vezes o seno do ângulo que está compreendido entre os lados, ok? Na qual eu sei o tamanho, dividido por 2, ok? Só fazer isso aqui. Então, a área aqui vai ser igual
10 vezes 12, 120, vezes o seno de 30, que é meio, ok? Tudo isso aqui dividido por 2, ok? Agora vai ficar fácil, porque olha só, 120 vezes meio vai dar 120 sobre 2, dividido por 2, ok? Isso aqui vai me dar 120 dividido para 2, 60, sobre esse 2 aqui agora. Logo, 60 dividido para 2 vai dar 30 centímetros quadrados, ok? Tá? Então, quando a gente acaba estudando essa parte aí de trigonometria, né, a gente é obrigado a dar para vocês, ok, essa fórmula de área, tá? Porque já é um artifício a mais, tá? Um modo a mais de você calcular a área de qualquer triângulo que ele te peça, tá? Basta ele te dar o ângulo, ok? E a medida dos lados que formam esse ângulo, ok? Sabendo disso, um abraço. Você consegue calcular a área. Tá bom? Ok? Como eu falei, tá? No ICLES tem uma lista, ok? Somente sobre lei dos senos, tá? Essa lista está em PDF, ok? E também está lá no CPB Prova, se você quiser clicar para entrar e fazer direto, né, lá no CPB, ok? E aí são exercícios que vocês podem fazer, né, para treinar aí e saber como aplicar, né, a lei dos senos agora, ok? E aí, na nossa próxima aula, né, que nesse caso aí vai ser na sexta-feira, eu vou vir corrigindo com vocês todos esses exercícios, tá bom? Desejo a todos uma ótima tarde de quarta-feira e fiquem com Deus e até sexta. Valeu, Tchau, professor. Dudu. Valeu. Tchau, professor. Tchau.